mais um episódio do podcast Kátia Monari. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo a Bruna Monteiro, essa mulher cheia de vida, alegre, disposta, sempre pronta a dar uma solução, a buscar a melhor solução, o melhor resultado para inúmeras dinâmicas, uma educadora física, né, renomada na região. E eu estou muito feliz em poder conhecer um pouquinho mais da Bruna. Nós que estamos trabalhando juntas agora, a Bruna chegou recentemente à Clínica Belvallen e tem contribuído primeiramente com a sua alegria, com o seu estado natural, né, expansivo de ser. E eu estou muito feliz em te receber aqui, Bruna. Seja bem-vinda, né, a esse nosso episódio. Quero já começar te dando as boas-vindas e pedindo para que você conte um pouquinho quem é a Bruna Monteiro. Oi, Kátia, tudo bem? Olá para todo mundo. É um grande prazer estar aqui. Muito bom agora ser oficialmente uma colega de trabalho da Kátia, né? Estamos mais juntas atualmente. Mas então, quem é Bruna Monteiro? Eu tenho 24 anos, sou natural aqui de Estrela, Rio Grande do Sul. Trabalho com educação física, então, sou formada na área, sou formada tanto em licenciatura quanto bacharelado. Já trabalhei como personal trainer já fazem mais de 4 anos. Atualmente estou me afastando um pouquinho dessa área de atuação de personal por estar vindo para a equipe Belvallen, então, mas é um passo muito importante na vida. Estou muito feliz de poder contribuir e estar agora dentro da equipe, né? Estamos aí com um propósito muito legal que ao longo do podcast acho que nós vamos dando alguns spoilers a mais também. Com certeza. Bruna, é muito interessante, né? Quando você começa a contar um pouquinho sobre você, eu falei: Meu Deus, eu tenho uma colega de trabalho que é mais nova do que as minhas filhas. Jesus, como eu estou ficando velha. Mas eu acho que eu também sou assim um pouquinho mais avançada, senhora. Estudei bastante de início, ganhei bastante experiência aí. Então não é padrão a galera da minha idade estar numa posição que hoje eu estou e estou assumindo dentro da Belvallen também, né? Sim, sim. É importante nós ressaltarmos, né, que você assume uma posição, um cargo de responsabilidade quando você assume toda a parte de gestão desse nosso novo movimento, né? Não só junto a atletas, mas todos aqueles que buscam alta performance através de metodologias que nos proporcionam conhecer de forma profunda quem nós somos de fato. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre tudo que envolve esse projeto Belvallen, né? E o nível de detalhamento, até falarmos sobre testes genéticos que nos proporcionam uma melhor performance. E que responsabilidade, né, para uma mulher de 24 anos estar assumindo toda essa função. Eu fico muito feliz, já consigo com o pouco de tempo que nós temos de convívio, perceber o seu grande nível de compromisso e também de qualidade de atendimento a nível de resultados. Realmente entendo o quanto você é capaz de entregar todos esses resultados e é muito bom poder trabalhar com esse sangue jovem, né? É muito gostoso trabalhar com esse movimento jovem, né? Queria que você me contasse um pouquinho, né? Vamos começar a olhar um pouquinho lá atrás a Bruna, né? Em que momento a Bruna decidiu que ela iria trabalhar num movimento que olha para o movimento físico, para o desenvolvimento fisiológico da pessoa. Quando você escolheu cursar, né, o curso que você fez hoje, que te proporciona viver toda essa experiência. Então, quando você entrou na faculdade, você já tinha clareza sobre essa escolha? Na verdade, acho que essa Bruna que escolhe educação física já escolhe desde muito nova, né? Sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de esporte, práticas atividades, sempre joguei basquete, sempre foi meu esporte também. Atletismo, corrida, então eu sempre gostei muito do movimento. Então, logo que eu entrei na educação física, eu nunca me vi em outra profissão. Até passaram algumas coisas na cabeça, mas quando eu parava para pensar, não, mas eu gosto disso. E os meus pais hoje eles têm mercado, né? Então, para as pessoas foi um susto quando eu escolhi educação física e não escolhi administração. Mas a Sim. administração não era realmente o que eu queria. Eu gostava do movimento e queria manter as pessoas ativas. Então, eu entrei para dentro da educação física cursando bacharel. Mas por alguns motivos, algumas visões e vivências que eu fui tendo dentro
eu percebi que a Bruna também gostava de ensinar. E aí eu troquei meu curso e fui para licenciatura dentro de educação física. Terminei licenciatura, já fui treinadora de atletismo, já dei aula para crianças, já dei aula dentro da escola, mas eu também me via como a Bruna treinadora e a Bruna personal. Então, eu não parei na licenciatura, decidi ir para o bacharel. Trabalhei, então, dentro de uma academia desde 2021. Trabalhei em mais de uma, mas eu me encontrei mesmo foi dentro da Biotin, onde eu também assumi papel de coordenação lá dentro. Trabalhei na academia convencional e depois fui para o personal. Então, na verdade, a Bruna já escolhe o movimento desde muito cedo, né? E sou completamente feliz e realizada trabalhando com o movimento. É interessante porque você fala que seus pais atuam numa outra área, né? E todos imaginavam que você faria um curso de administração para seguir. Mas, apesar de fazer educação física, hoje o cargo que você assume tem um olhar para a gestão também, né? Claro que exige todo o conhecimento da educação física, do preparador físico, você estará conectada diretamente com essa profissão e com todas as práticas, mas ele faz uma associação direta a um olhar para essa gestão, para o desenvolvimento de um negócio, para a conexão de várias pontas desse negócio. Então, de forma inconsciente, aquilo que você aprendeu com os seus pais está sendo todo amarrado nesse processo, todo organizado nesse processo. É uma visão muito mais ampla, onde a gente tem uma associação realmente, né, da educação física com a gestão. É quando eu te ponho à prova numa associação de dois níveis de conhecimento diferentes que se unem com um objetivo: proporcionar um projeto, uma experiência, uma jornada única para aqueles que se conectarem a essa proposta que a Bel Valen traz agora, né? Olha que interessante isso. Acho que realmente tudo se junta, né? É uma experiência. Quando os meus pais compraram o mercado, eu tinha 14 anos. Então foi realmente uma experiência de aprender, porque antes disso a minha mãe era funcionária do mercado que ela decidiu comprar. Então, na verdade, a gente aprendeu todo mundo junto, como que administrava um negócio, como que se faz esse atendimento ao público, como se administra tudo, na verdade, né? E Sim, eu acho que toda a experiência que eu ganhei lá dentro, principalmente com o público e com o atendimento, é algo que eu levo para a vida toda, sabe? Como sim. tratar as pessoas, como resolver problemas, então tudo isso eu sei que eu aprendi lá dentro e ainda junto com o meu conhecimento, então, que eu tenho da educação física, né? A verdade é que esse mundo onde a gente consegue ter acesso a clientes, a pessoas, a gestão de pessoas, né? E a observação individual, a contextualização individual sobre o ser humano e as suas necessidades específicas, porque mesmo que você fale sobre um mercado onde você tem produtos que são vendidos em escala, cada um busca aquele produto com uma necessidade específica. Talvez a forma como eu me conecto com o produto seja completamente diferente da forma como o outro se conecta a esse produto, né? É até curioso, ontem aconteceu uma coisa bem interessante, né? Eu faço pedido de supermercado por aplicativo, porque é muito mais prático para mim. Aqui em São Paulo a gente fica com um monte de coisa, pegar trânsito, ir para o mercado e tal. Então eu já tenho minha lista de compra meio que certa, entro lá no aplicativo, faço o pedido e eles me entregam. E aí ontem, quando chegou, eu tinha feito o pedido de um leite de aveia, e eu tinha pedido um leite de aveia que tem um detalhe, tem um nome específico, e me mandaram um que não era o mesmo, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para eles. Eu falei: olha, vocês me mandaram o leite de aveia. Ah, mas é super parecido. Eu falei: sim, é super parecido, mas para mim o resultado é diferente. Então é muito isso. O que para um pode ser semelhante, para o outro pode causar um impacto diferente. Então você aprende na gestão com pessoas a lidar com o ser humano de forma muito única, né? Eu te falo isso porque eu falo que o meu grande aprendizado de gestão de pessoas foi quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar no Banco Nacional. Você nem deve imaginar o que é o Banco Nacional, mas na época era um banco que tinha uma visibilidade muito grande. Depois ele foi comprado pelo Unibanco e depois o Itaú acabou adquirindo, né, ambos os bancos. Mas assim, na época, eu fui trabalhar dentro de uma editora e tinha alguns postos de atendimentos e a gente atendia 2.800 funcionários dessa editora. E eu passei a ter contato com esses 2.800 funcionários porque éramos poucos no posto de atendimento bancário e muitos eram os prestadores de serviços, os colaboradores dessa empresa, né? E aí eu aprendi a enxergar cada um na sua individualidade, né? Eu entendi a necessidade de cada um. Então a gente tinha lá o operador de máquinas que tinha 10 minutos de intervalo
intervalo e naqueles 10 minutos a gente precisava comer, descansar, ir ao banheiro e fazer banco. Então, quando eu vi aquela pessoa ali na porta, eu já sabia que ele tinha, assim, não adiantava nem dar bom dia direito, eu já tinha que sair correndo com a necessidade dele, porque senão ele ia acabar tendo um prejuízo no número de horas que ele trabalhava. E outros que tinham outras funções que permitiam uma conversa, tinham um outro perfil de relacionamento com o banco, né? E aí você começa a enxergar no olhar, na postura, a individualidade de cada um, né, Bruna? E aí a gente começa a levar isso para a vida. E esse aprendizado nenhuma escola ensina, a não ser a experiência do convívio diário, né? Então, eu imagino que você, dos seus 14 até os 20 e poucos anos, quando você se conecta mesmo à educação física e sai um pouquinho ali de cena do mercado, você deve ter vivido muitas experiências individualizadas que fazem com que você hoje enxergue o ser humano de uma forma única, né? Exatamente. Tantas experiências boas como algumas ruins também, né? Com certeza. Mas que tudo faz a gente aprender, né? Eu acho que é esse combo que dá essa maturidade, eu acho que é essa palavra que a gente pode usar para lidar com pessoas e trabalhar com pessoas, né? Porque cada uma tem a sua forma de ver, cada uma tem a sua forma de ser, então é muito importante que a gente saiba lidar com diferentes públicos, né? E necessidades e momentos também, né? Talvez alguns estejam vivenciando momentos diferentes de outros, né? E agora me conta uma coisa, voltando um pouquinho lá para a história da Bruna, criança e adolescente, né? Dentro da sua casa, vocês tinham o hábito de praticar esporte ou você despontou? Você era aquela assim que fazia a maluquinha que fazia o que ninguém fazia? É, dentro da minha família, a gente é em duas meninas, né? Então, meu pai não tem meninos, mas a minha mãe fala que a gente se comportava como tal, tá? Porque a Bruna, na escola, eu até ganhei um apelido, tá? Eu era a Bruna do braço quebrado. De tão espoleta que eu era, eu consegui quebrar o braço 3 vezes. Então, não, a minha família não tinha costume de praticar atividade física, então realmente eu fui, tipo, o boom que mudou tudo. Hoje, ainda é um desafio dentro de casa fazer com que todos se movimentem, mas é um desafio que eu vou vencer. Quando eu estava em casa e morava com os meus pais, era um pouco mais fácil. Aí a gente tinha um momento de ir todo mundo junto para academia. Hoje que eu não tô lá dentro é um pouquinho mais difícil, né? Mas no ano passado, a minha irmã escolheu educação física também. Ela mudou completamente o rumo. Ela fazia veterinária Nossa. e com isso fazia ela ficar um pouquinho mais longe de casa e ela não gostava, né? E por conta de eu incentivar muito, ela também começou a correr, começou com caminhada, agora ela tá correndo, já correu uma prova de 3 quilômetros e agora ela já migrou para os 5. Então ela tá se tornando aí uma corredora ativa. E escolheu a educação física também, então é um orgulho, assim. Agora, na verdade, o pai perdeu as duas meninas do mercado. As duas estão dentro da área da educação física e do movimento. Mas é muito bom, assim, agora ter uma parceira também, né? Então, são as duas para incentivar a família a se movimentar. Com certeza. Eu vou fazer uma brincadeira, talvez as pessoas não me entendam, mas daqui a pouquinho a gente explica para elas. Eu vou te apresentar um aplicativo que tira as pessoas do sedentarismo, que ó, vai funcionar super bem para os seus pais. Vai sim. Inclusive, já apresentei para eles. Eu não sei se eles conhecem quem é que são os sócios envolvidos dentro desse aplicativo. Mas só para contextualizar, a Bruna é uma das sócias de um aplicativo que está em desenvolvimento, né, Bruna? Que exatamente tem a proposta de tirar as pessoas do sedentarismo e colocar as pessoas em movimento, né? Então, são novidades que virão aí em breve. Hoje está ainda em teste, né? Eu faço parte do grupo de teste, então eu já consigo usar, mas eu não sei se outras pessoas já têm acesso. A gente estava em fase de testes, mas hoje a Movinos, que é o nome do aplicativo, ele já está disponível tanto para Android como iOS para baixar dentro da loja de aplicativos já. Então, ele é um aplicativo que já está rodando. Inclusive, eu tinha aqui meu rascunhozinho, nas minhas anotações, para a gente falar um pouquinho sobre a Movinos. Porque a Movinos, ela realmente vem para tirar as pessoas do sedentarismo, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, que faça com que a gente consiga manter o exercício na nossa rotina, né? Porque hoje é muito difícil de criar essa rotina e criar esse hábito. Então, o aplicativo, ele vem justamente para nos ajudar a isso. Vamos falar sobre isso? Só vou contextualizar um segundo antes, para nós entrarmos, então, já Uhum. que nós brincando entramos nesse assunto, vamos olhar para esse assunto com mais profundidade. Mas só para contextualizar, Vamos. né? Talvez nem você saiba o que eu vou dizer agora, né? A gente tinha uma grande missão
na construção de toda a equipe da Bell Valley, né? Era trazer alguém que fizesse essa gestão, unindo muitas pontas do processo e conseguisse ter uma visão mais ampla sobre o ser humano. Que não é só chegar como cliente e dizer, eu estou buscando um recovery, estou buscando uma botinha, eu estou buscando uma consulta de Nutri e alguns exames mais profundos sobre o meu desempenho, a minha alta performance. Nós queríamos realmente alguém que olhasse para o ser humano de forma completa, inclusive para as limitações que muitas vezes alcançam esse ser humano e que não julgasse o ser humano por essas limitações. Porque uma coisa que eu sinto muito, Bruna, é que quem pratica atividade física já olha para quem não pratica e fala assim, nossa, é só sair do sofá. E não é bem assim. Né? Uma vez, eu nunca me esqueço, eu estava dentro de um outlet da Nike e eu li um texto que tinha numa parede da loja da Nike que falava exatamente sobre isso. Né? Não me fale, é simples, é só você querer sair do sofá e correr 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? Quando você me diz isso, você me desmotiva ainda mais. E tinha isso numa parede contextualizada da Nike, mas falava mais ou menos isso, e eu parei para refletir muito. O que eu, inclusive, um dia tinha feito com pessoas que não curtiam as mesmas práticas que eu curto. E aí eu parei para entender e refletir e compreender que vai muito além, né? Às vezes é um histórico de vida, às vezes é um hábito que nunca foi praticado por ninguém, às vezes algo que nem foi apresentado para a pessoa. E quando é apresentado, é desafiador porque você não se sente parte do contexto. Para a gente que faz parte do mundo do esporte, e assim, quando eu te pergunto se você foi inserida pelos seus pais, eu cresci praticando atividade física porque meus pais sempre gostaram muito de atividade física. Então, para mim é muito fácil. Eu contei outro dia no nosso último podcast que a minha primeira memória de infância é dentro de uma sala de ginástica, praticando ginástica com a minha mãe. Eu tinha menos de 3 anos e eu já fazia exercício físico com a minha mãe. Eu cresci fazendo exercício físico. Meu pai tem 85 anos e corre até hoje. Minha mãe nada, minha mãe pedala, minha mãe faz uma série de academias. Então, meu irmão pedala a vida inteira. Eu pratico atividade física uma vida inteira. Então, eu cresci. Para mim, eu não sei o que é acordar um dia e não fazer atividade física. A gente acordava e simplesmente ia para a escola de bicicleta. A gente já começava o dia fazendo atividade física num movimento natural da vida, né? E quem não tem essa dinâmica inserida no contexto é algo muito desafiador. Não é tão simples quanto algumas palavras tentam dizer, né? E a gente discutia muito quem assumiria esse cargo, essa responsabilidade, esse posto, né, esse lugar que vai muito além de uma função. É um olhar clínico sobre o ser humano e e um olhar com muita docilidade, com muito carinho, com muita compreensão. E conversando um dia, nós estávamos numa reunião conversando com o Miguel, e o Miguel disse, eu sei quem será essa pessoa. Então, é muito legal poder trazer a Bruna na sua totalidade. Quando eu sabe, assim, eu senti que eu tinha que te trazer aqui, até porque eu tenho muito a vontade de disseminar o projeto, mas eu também tenho muita vontade de que as pessoas conheçam de fato quem faz parte desse projeto. Então, nós falarmos sobre o aplicativo é nós falarmos sobre uma Bruna que entende com profundidade quem é o ser humano a partir das limitações que, às vezes, nem o ser humano entende por que ele tem. Né? Então, acho que agora faz muito sentido a gente falar um pouquinho sobre o projeto do aplicativo que chegou antes da Bell Valley. Eu tive a oportunidade e o presente de, quando eu fui gravar lá atrás sobre o Vamos Pro Corre e conheci o Miguel me convidou para fazer parte do grupo que fazia os testes, né? E aí eu me encantei, eu falei, cara, que coisa bacana, olha que legal, né? Deixa de ser uma pessoa estimulando para ser um movimento natural na vida do ser humano que não tem o hábito. Mas agora eu quero deixar com você, para que você conte um pouquinho para a gente o que é de fato o aplicativo, né? Até acho que antes de entrar no aplicativo, só queria dizer novamente, como a gente estava falando antes, cada pessoa é única, cada pessoa tem sua história. Então, a tua história é muito legal. Que legal poder nascer realmente dentro de uma família Sim, onde a atividade física faz parte da rotina, então, desde pequena. sim. Então, realmente se torna muito fácil, né?
Antes da gente desenvolver o aplicativo Movinos, a gente já foi para dentro de empresas também, e o Miguel já teve algumas mentorias individuais para ajudar as pessoas a colocarem o exercício na rotina. E uma coisa que nesse processo deu para a gente perceber muito é que muitas pessoas têm traumas de infâncias e por isso não conseguem manter a rotina de exercício, sabe? Então, quando era criança, era aquela pessoa que era excluída, que não jogava bola tão bem, ou era a pessoa que ficava no banco de reserva, e a gente não percebe como isso faz diferença e como a gente leva esse trauma de criança para a vida adulta. Mas é por isso que às vezes sair do sedentarismo não é algo simples, não é algo fácil. Quando a pessoa começa a se movimentar, inconscientemente, porque ela não sabe que ela está lembrando esse trauma de infância, mas isso vem à tona. E é por isso que é tão difícil manter essa rotina, sabe? Então, na verdade, a Movinos, antes de virar a Movinos, ela passou por muitas mudanças até a gente chegar no nosso ideal que a gente está chegando hoje, né? Então, a Movinos, ela nasceu de um propósito muito forte do Miguel, que sempre foi ajudar as pessoas a transformarem a sua vida através do movimento, através do exercício físico. E foi aí, então, que aos poucos eu e o Bruno, que é o nosso outro sócio, a gente foi se juntando a esse propósito e que a gente percebeu que o grande problema das pessoas não é a falta de informação, porque todo mundo sabe da importância de se movimentar. As pessoas sabem que a atividade física faz bem, mas o desafio realmente é começar, é conseguir manter essa constância. E foi aí que a Móvel nasceu, então, justamente para ajudarem as pessoas comuns a deixarem o sedentarismo para trás e começarem a se movimentar. E começar de um jeito simples, sabe? Dentro da Móveis, a gente não quer que tenha comparação. Não existe uma competição de pessoa com pessoa. É sempre com você mesmo. Então, a gente fica comparando a evolução da própria pessoa. A gente está desenvolvendo o aplicativo, então, com uma proposta totalmente diferente. Porque muitas vezes, hoje, quando a gente associa a tecnologia ela nos ajuda a seguir sedentários, né? Antes a Kátia trouxe um exemplo. Ah, eu fiz as minhas compras do mercado no aplicativo. Sim. É muito, muito simples. A gente vive uma realidade onde tudo é muito fácil, tudo está a um clique da gente. A gente pede comida, pede coisa no mercado, a gente vai de carro até o lugar. Então, cada vez mais, a nossa vida, a nossa rotina dia a dia, ela nos faz ficar mais distante da atividade física. Muitas pessoas trabalham sentada, então realmente é difícil. E dentro da Móveis, então, a gente quer usar a tecnologia totalmente ao contrário. A gente quer fazer com que essa tecnologia ela incentive as pessoas a se levantarem e se movimentarem. E dentro do aplicativo, cada caminhada, cada corrida ou cada treino, ele se transforma numa conquista, o que é muito legal. Então, as pessoas ganham troféus por se movimentar. Elas ganham um foguinho por sequências de semanas ativas. Ela conquista um território. Acho que o território é o que tem o maior potencial de crescer, porque aqui em Lajado a gente já fica se incomodando. Tu vai lá e rouba um território que é teu, daqui a pouco vem um amigo teu e rouba o teu território. Daí tu te obriga a sair para caminhar nesse território ou correr, então o território tem um potencial muito grande de crescer. E além disso, a pessoa pode participar de desafios, acompanha a própria evolução. Então, não é sobre competir com os outros, e sim consigo mesmo. Dentro do aplicativo, a gente realmente está trazendo algo que motive as pessoas e que façam elas querer se movimentar amanhã de novo. Ah, eu quero me movimentar porque eu vou ganhar tal troféu, sabe? E o primeiro troféu que tem dentro do aplicativo, ele é o troféu de um sofá, porque tu simplesmente começou. Então, acho que esse troféu é o mais legal de todos, sabe? É o troféu que inicia, assim, a tua jornada. Eu levantei do sofá e fiz. Porque não precisa ser uma atividade longa. 20 minutos por dia, uma caminhada, isso já vai trazer muitos benefícios para a saúde, né? Já proporciona um novo movimento, um novo registro no corpo, uma nova dinâmica, um novo olhar. Até porque a gente muda até o ângulo de visão. Quando a gente sai para uma caminhada, quando a gente sai para fazer um movimento, o ângulo de visão se expande também, né? Uma coisa que eu sinto muito é que com toda essa facilidade tecnológica, a gente se priva muito de experiências, né? Uma coisa que eu sempre curti foi ir ao mercado exatamente para ver os lançamentos dos molinhos, dos temperinhos, porque eu gosto sempre de aprimorar, eu gosto de cozinhar. Então, eu gosto de aprimorar os pratos que eu faço. E com o aplicativo, você vira um copiar e colar. Então, ao mesmo tempo que nos dias de semana isso representa uma facilidade
facilidade, eu tento nos finais de semana não utilizar essa facilidade para que eu possa viver uma experiência diferente, né? Mas acaba que gera um conforto, uma comunidade, e a gente acaba se acomodando, até vivendo de uma forma meio copiar e colar, né? O que acaba gerando uma limitação na nossa criatividade e na nossa experiência diária, né, Bruna? Mas, de novo, entra da realidade de cada um. Aqui em Lajeado, aqui em Estrela, no Rio Grande do Sul, é tudo muito perto. Então, é muito Sim, fácil para a gente ir até o mercado. São Paulo é uma realidade completamente diferente, né? Então, sim, aqui, às vezes, a gente faz compras maiores. Eu também faço. Eu não faço, né? Mas para academia ou algo assim, a gente também faz dentro do aplicativo. É uma facilidade, sabe? Não precisa sair do teu horário de trabalho para comprar alguma coisa, por exemplo, que precisa aqui da clínica. É muito fácil pedir para entregar, né? Mas é legal usar esse exemplo porque mostra como hoje tudo é muito fácil e simplificado. Então, sim. cada vez se movimentar realmente fica mais difícil, porque é muito simples ficar parado e não precisar fazer nada, né? Sem dúvida. Falando um pouquinho, né, a gente mencionou várias vezes o Miguel, né? Só para contextualizar, o Miguel é um dos sócios do aplicativo, junto com o Bruno, que é o outro sócio, e o Miguel também faz parte dessa equipe multidisciplinar da Belvalen, né? Ele chegou antes e foi ele, na verdade, que convidou a Bruna e trouxe a Bruna. Então, hoje, olha que interessante, eu fiquei pensando um pouquinho a respeito dessa equipe multidisciplinar, né? Nós olhamos para Bruna Monteiro, que tem esse olhar amplo, que está podendo compartilhar com a gente toda essa percepção. Nós temos o Miguel, que já participou aqui com a gente, contando um pouquinho de toda a criação do Vamos Pro Corre, que é uma comunidade de corrida que acontece todas as quartas-feiras em Lajeado, e ele vai vir nas próximas semanas também contando sobre o papel dele agora dentro dessa equipe multidisciplinar da Belvalen, mas ele tem uma visão também muito ampla sobre o ser humano, seja através da comunidade, seja através da organização do Circuito dos Vales, do qual ele também faz parte, né? E o Circuito dos Vales é um conjunto de corridas que acontece no sul e o conjunto de corridas mais forte do sul do país. Então, ele tem uma visão muito grande sobre os participantes e também sobre toda a gestão do circuito. Então, veja como ele também acaba ganhando uma visão ampla dos dois lados, né, da prática. A gente tem hoje a Ileana trabalhando na recepção, que é uma terapeuta sistêmica e é especialista em traumas gestacionais. E quando a gente fala de traumas, né, você traz aí essa abordagem, o quanto é importante nós entendermos que alguns traumas limitam as pessoas nesse sentido. E quando você fala nisso, eu me lembrei que essa semana eu fazia uma mentoria com uma pessoa que também busca retomar a atividade física e o que ela me trazia? Uma dor crônica que ela não estava conseguindo resolver numa das pernas e por conta disso ela não estava conseguindo correr. E quando a gente começou a explorar um pouquinho mais, ela começou a me contar que há um tempo atrás, da vida dela, uns 10 anos atrás, mais ou menos, ela tinha uma relação que ela sofreu muito nesse relacionamento e todas as vezes em que ela discutia no relacionamento, ela punha um tênis e saía a correr e chorava o percurso todo enquanto ela corria. Então, ela fazia longas distâncias chorando muito, muito ressentida com tudo que estava acontecendo e as escolhas que ela tinha feito na vida dela. Com o passar do tempo, ela começou a sentir essa dor e ela não podia mais sair correr. Né? E aí ela acabou rompendo esse relacionamento, mas a grande frustração era não conseguir voltar a correr. E aí a gente começou a entender a dor que ela vivia, a dor de alma começou de alguma forma a se manifestar também nessa jornada que ela fazia de choro, sofrimento, que ela engolia essa dor e não conseguia processar. E trabalhando isso, ela agora voltou a se conectar com a corrida e ela está começando novamente um processo de retomar a corrida. Então, como realmente é válido olhar para o ser humano, né, Bruna, nessa totalidade, ir além do que dessa visão engessada e de julgamento e de rótulos, né? Só finalizando toda a contextualização da equipe multidisciplinar, né? Então, nós temos como o sócio da Belvalen e gestor de todo o projeto, o Dr. Diego, que também olha para a pessoa, para o ser humano, né, na sua totalidade. Hoje, um cirurgião especialista em emagrecimento, em cirurgia bariátrica, que começa a olhar para o movimento também como uma forma de prevenir a obesidade e também uma forma de conectar as pessoas
pessoas pós-bariátrica a uma nova comunidade, uma nova forma de se movimentar, de se relacionar com a vida, né? Então, que legal nós podemos fazer parte de uma equipe onde cada um olha um pouquinho, né, com o seu olhar expandido sobre o ser humano, o quanto cada um consegue se conectar. E, por último, a gente tem mais uma Bruna, né? Que é a Bruna Baldiceira, que olha para o ser humano também através desse olhar de gestão da dor, da individualidade, dos sentimentos, né? A mulher que é mãe, a mulher que é executiva, a mulher que é profissional. Então, a gente tem aí uma equipe multidisciplinar pronta para olhar para cada um na sua individualidade né, e acolher através das necessidades individuais de cada um, né? Nesse processo todo que você viveu da prática da educação física, chegou um momento que você se conectou ao Vamos Pro Corre e ali você começou a viver uma outra experiência, né? Quando aconteceu isso? Me conta um pouquinho. Na verdade, é tudo culpa do Miguel, porque o O Miguel Miguel é vai o me grande arrastando para. culpado. Vamos usar assim o termo. Porque eu comecei a trabalhar com o Miguel em 2021, no projeto onde eu fui treinadora de atletismo. E dali eu fui trabalhar na academia que o Miguel trabalhava, assumi o papel de coordenação do Miguel. Dali o Miguel me levou para trabalhar dentro do circuito dos vales, onde eu também tenho um papel de coordenar a equipe ali, toda a parte de montagem de kits, entrega de kits da corrida, isso é tudo comigo. No meio do caminho, então, o Miguel começou a desenvolver o método Vamos, que hoje se chama Móvilos. Entrei como sócia dele, fui trabalhar com ele, e no meio desses processos todos, então, surgiu o Vamos Pro Corre, surgiu de uma ideia do Dani Lentz, então, e como o Miguel tem essa expertise de eventos, de organizar, o Dani veio até o Miguel para eles conversarem, e aí decidiram juntar uma galera, que eu vou te dizer que o nosso público mudou muito, tá? A primeira edição do Vamos Pro Corre que a gente teve aqui em Lajeado, o pessoal que veio eram realmente corredores que conheciam o Dani e o Miguel. Então veio todo mundo para apoiar esse movimento. E depois disso, foi criando repercussão aqui dentro da cidade, todo mundo sabe do Vamos Pro Corre, todo mundo já tem um compromisso de quarta-feira. Então o Vamos Pro Corre, ele vem mostrando o quanto a corrida pode criar uma comunidade. Como a corrida traz esse sentimento de pertencimento, sabe? Como é bonito de ver isso. Eu adoro ir pro Vamos Pro Corre. Eu sou o pacer do Vamos Pro Corre e hoje vou me desligando um pouquinho desse lado para focar também nos trabalhos da Belvalen, que entra como patrocinadora desse projeto, né? Mas o Vamos Pro Corre, às vezes a gente sentia assim, às vezes a gente fazia algumas entrevistas, fale o que é o Vamos Pro Corre para ti. E às vezes é tão difícil de colocar em palavras esse sentimento, sabe? Porque é tu ir lá encontrar os teus amigos, encontrar os teus conhecidos ou fazer amizades novas, é tu sair para correr pela cidade com segurança, sabendo que tu tem um grupo que te acolhe, que te faz se sentir pertencente, é um grupo onde não liga pro teu pace, não liga pro ritmo da tua corrida, e sim quer fazer com que todos se movimentem junto. Então, vão pro corre, tem caminhada para quem está iniciando, tem corrida de 4 e de 6 quilômetros. Então, para quem está iniciando, é ótimo, a gente vai num ritmo leve, a gente até brinca que é o ritmo de pace fofoca, porque a gente vai correndo, vai brincando pela cidade. Então, o Vamos Pro Corre, ele encanta a cidade inteira, porque a gente sai pra rua correndo, mas se tem alguém que olha para baixo no prédio, a gente faz o maior griteiro, né? A gente já chama atenção, a gente, sei lá, na próxima semana, quarta-feira, tu vem com a gente. Então, realmente, o Vamos Pro Corre é um sentimento lindo, é um lugar muito bom de estar e é tão difícil de escrever em palavras qual que é o sentimento de estar ali dentro desse grupo, sabe? Você sabe que a minha conexão, a culpa não é do Miguel, a culpa é do Não. Daniel. Porque, na Ó, verdade, como tudo aconteceu, né? Um dia, eu numa reunião com o Dr. Diego, ele falou assim, eu falei assim, eu queria me conectar com pessoas que fazem prática de atividade física na região. Porque como eu sou de São Paulo, eu faço parte de uma assessoria de São Paulo, eu faço parte de uma academia em São Paulo, eu conheço as pessoas daqui. E não faz muito sentido desenvolver um projeto no Sul pensando na consciência das pessoas daqui. Até porque, assim, as pessoas daqui querem treinar às 5 horas da manhã, às 7 horas precisam estar saindo porque vão pegar 1 hora de trânsito para chegar às 8 no escritório. Então, a nossa realidade não é a realidade de Lajeado
aliado que você tem a possibilidade de repente, não pegar trânsito, a conexão com a cidade é de outra forma. Eu sou do interior, de final de semana eu vou para o interior e eu vejo a diferença gritante que é viver no interior e viver de São Paulo, né? E aí eu falei, nossa, eu queria muito me conectar a pessoas que praticam atividade física, tudo. E aí eu recebi uma mensagem mais tarde do Dr. Diego. Olha, eu acho que tem duas pessoas que seriam interessantes você se conectar. Me passou o nome de uma mulher, que eu não me lembro agora. Olha, ela faz parte de uma academia, sim, tentei contato, ela nunca me respondeu. E tem o Daniel, que eu não conheço, mas eu conheço a esposa dele, porque já participou de um movimento comigo e tal. Mas ele é responsável por uma comunidade que se chama Vamos Pro Corre. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Peguei, ele tinha o telefone do Daniel. Peguei, passei um WhatsApp. Oi, Daniel, acho que você não me conhece, mas eu fiquei sabendo, assim, o doutor Diego me contou. Você também não conhece o doutor Diego, mas ele conhece a sua esposa. 2 minutos depois, o Daniel me responde. Oi, Kátia, nossa, que legal fazer contato, sim. E contou um pouquinho, né? Eu falei, meu, amei esse negócio. Eu quero me conectar a vocês, né? Vamos fazer o seguinte, vamos gravar um podcast e você vai vir contar a sua história no podcast. Topo! Falei, beleza. Na mesma semana, 2, 3 dias depois, a gente estava lá gravando. Eu nunca tinha visto o Daniel. E a gente gravando, e o Daniel começou a me contar, porque eu fiz ultramaratona, porque eu fiz Boston, porque eu fiz maratona. Eu falei, nossa, eu amo maratona. Meu, tudo que ele tá falando tem muito a ver comigo. E a gente foi conversando, a gente foi discutindo e tal. Até que no meio ele fala, não, sou eu e um sócio Miguel. Eu falei, nossa, que bola fora. Só convidei um. Cara, que chato. Aí peguei, fiquei quieta, né? No final, eu falei, olha, eu queria pedir desculpas, eu não sabia do Miguel, né? A gente conversou brevemente por WhatsApp, mas eu tô aqui publicamente assumindo um compromisso. O Miguel vai ser o próximo convidado. E aí ele falou, não, a gente imaginou, e nem tudo eu e o Miguel participamos juntos, né? E aí foi quando eu fui falar com o Miguel, e o Miguel veio na semana seguinte e participou na semana seguinte de uma gravação do podcast, né? E foi quando tudo se conectou. E eu acho que isso é muito legal. O movimento do esporte, ele conecta pessoas que a gente nem imagina, né? E como eu contei na última vez, aí no final, eu conversando com o Daniel e com o Miguel, aí eu falei, nossa, eu vi as postagens do Vamos do Dia do Pijama e eu vi uma menina de baby doll, achei o máximo. Aí daí a pouco o podcast vai pro ar, eu recebo uma mensagem no Instagram. Oi, tudo bem? Eu sou a dona do baby doll. Falei, meu Deus do céu, apareceu a dona do baby doll, e era a Carol. Aí eu falei, Carol, não acredito, achei o máximo, você é muito corajosa, foi correr de baby doll à noite na rua. Ela, eu curto tudo, eu levo a minha filha, começou a contar. Na semana seguinte, estava a Carol gravando um podcast comigo. Então, é muito legal, porque o mundo do esporte proporciona, da comunidade do esporte, né? Proporciona exatamente essa conexão que vai, né, vai nos entrelaçando e gerando uma expansão de experiência, de conhecimentos que até então a gente não tinha, né? Mas você me disse que as pessoas perguntam, e o que é o corre, né? Eu queria te fazer uma pergunta diferente. O que você aprendeu com o corre? Eu acho que, principalmente, a gente começa a ver a corrida com outros olhos, né? Porque até então, tu vê a corrida como performance, como ir correr e bater o teu recorde, e o corre é totalmente diferente disso. Ele vai além de ser apenas uma atividade física. Ela aproxima as pessoas que talvez nunca iriam se encontrar em outro lugar. Que é outro exemplo. Imagina só, a Kátia tá lá em São Paulo, mas conseguiu fazer tantas conexões com as pessoas daqui só porque falou de uma do Vamos Pro Corre, conheceu a outra, que ligou a outra. Então, é muito legal, né? Então, o Vamos Pro Corre, ele vai além da performance, ele vem hoje realmente para unir as pessoas, para mostrar que o exercício ele pode ser praticado de uma forma leve, de uma forma simples, dando risada. Uma coisa muito legal e que cativa as pessoas a continuarem indo para o Vamos Pro Corre é que cada semana tem um tema diferente, né? Então, aquele foi o tema do pijama. Um dos meus favoritos é Inimigos da Moda. Tu não tem noção de quanta coisa aparece. Teve um senhor que ele veio correr de bota de borracha, tem uns que vêm de chapéu de palha, tem uns que vêm com umas roupas que não combinam nada, mas é isso, sabe? É energia diferente, as pessoas realmente se engajam.
Hoje, inclusive, é o vamos pro corre de guarda-chuva, porque o tempo aqui em Lajeado não está favorável, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar e que vai ter pessoas com vários guarda-chuvas diferentes. Então, essa é uma energia muito diferente do vamos pro corre. Então, ele vem para trazer a corrida e o exercício de uma forma diferente para a cidade, e isso é muito bonito. A semana passada foi festa junina, eu amei. Fiquei lá horas olhando todo mundo vestido de festa junina. A Bruna Monteiro já foi noiva, né? Esse ano a gente teve uma outra noiva, mas ano passado foi você a noiva da festa junina. Teve casamento, Miguel foi padre. Enfim, eu acho isso muito bacana porque se torna uma grande diversão e uma diversão saudável, né? Que leva as pessoas para um outro nível de relacionamento com a vida, né? E aproveitando, nós estamos falando de todos esses movimentos, né? Você também faz parte, como eu já disse, do Circuito dos Vales. E uma coisa que eu fico pensando muito, né? É, num movimento de corrida, de uma prova de rua, né, de uma experiência coletiva, o quanto uma linha de chegada é significativa. E eu te digo isso porque eu já ouvi de várias pessoas o valor da linha de chegada, e eu te digo isso porque um dia, há muito tempo atrás, quando eu fui fazer uma primeira prova, minhas filhas tinham aí uns 4 anos, então isso significa que tem 25 anos que eu fui fazer uma primeira prova. Imagina, 25 anos atrás, uma prova de corrida era quase que inexistente no mundo. Em São Paulo aconteciam poucas, a Nike tinha iniciado um movimento e o Pão de Açúcar tinha iniciado um movimento. Então a gente tinha aí umas 3 corridas no ano. E eu decidi que eu ia me inscrever numa dessas corridas, eu tinha começado a correr, eu ia me inscrever numa dessas corridas, o chip amarrado no cordão, a camiseta era um abafamento que chegava no final, você estava encharcado e a camiseta estava lá sem molhar, mas você estava encharcado, suado, com calor terrível, porque imagina o tecido há 25 anos atrás, né? E eu falei, não, eu quero viver essa experiência. E fui meio que na raça, achei tudo meio desafiador, porque era uma mulher para 50 homens, né? Então você parava lá o carro, tinha um monte de homem e uma mulher no meio, um monte de homem e uma mulher no meio. Eu falava, não, mas eu me encontro aqui, eu quero entender o que é isso. E fui fazer uma prova de 5 quilômetros. E fiz, para mim, na época, desafiadora, com subidas na USP e tal, né? E quando eu vi a linha de chegada, e eu passei por baixo daquela linha de chegada, por aquele arco da linha de chegada, é inexplicável a sensação que eu vivi ali. Eu eternizei dentro de mim. Da mesma forma que existem traumas, existem momentos que a gente eterniza de forma muito positiva. E aquilo se eternizou dentro de mim, que eu queria viver a lembrança daquela, sabe assim, daquela passagem e daquela conquista todos os dias. E eu falei, não, eu preciso descobrir quando vai ter uma próxima prova. E aí descobri, acho que daí uns 6 meses tinha uma outra prova, e eu fui de novo. E eu senti de novo sabe, essa emoção da linha de chegada. E aí eu entendi que não era a linha de chegada, mas era todo o percurso, e isso eu levo até hoje. Hoje eu tenho um projeto que se chama Maratonando, que fala exatamente de cada quilômetro que a gente corre, né? Seja numa maratona, seja numa ultramaratona, ou seja numa prova de 3 quilômetros, não importa. O sentimento de conquista e o desafio e a superação, eles são proporcionais a todo o seu momento de relacionamento com a corrida e a sua dedicação. Então, não é o volume de quilômetros, mas é a forma como você se relaciona, né, Bruna? E eu imagino que nesse processo de participar do Circuito dos Vales, você tenha vivido grandes aprendizados também. O fato de só observar ali a linha de chegada é um só tão grande, né? Porque cada um passa ali, não só no seu desafio de pace, muitos nos seus desafios de pace, mas como história de vida, né? Cada um carrega na sua camiseta, no seu número de peito, e naquele transpor da linha de chegada, a sua própria história e o seu desejo individual, né? Então, eu queria que você contasse também o que você aprendeu no Circuito dos Vales, porque é uma experiência completamente diferente do Vamos, né? Eu vou te dizer que, além de ser muito diferente, foi o meu motivo para começar a correr. Então, uma curiosidade é que a Bruna, de criança, sempre foi a Bruna de esporte, futebol, basquete, vôlei, atletismo, algumas outras provas, mas nunca da corrida. A minha primeira prova de corrida foi em setembro de 2024, na maratona de Porto Alegre. Eu fiz 5 quilômetros, então foi a minha primeira corrida oficial, porque eu queria entender o que é que tinha de tão bom em correr que todo mundo adorava. Eu comecei a trabalhar no circuito sem ter nenhum tipo de experiência com corrida. Tinha experiência com as pessoas, mas não com Sim. corrida. Então ali eu fui aprendendo muita coisa. Dentro do circuito, a nossa equipe, a gente fala que a gente tem um benefício muito grande. Toda a nossa equipe é formada por corredores. Então a gente entende
o que os atletas querem, a gente entende o que eles precisam. Então a gente tem uma visão diferente. Às vezes a gente vai para outras provas e daí a gente fica observando. Ó, isso seria legal a gente fazer. Ó, isso aqui é algo que a gente nunca pode fazer. Então, Sim. hoje, dentro do circuito, uma coisa que a gente preza é pela energia que a gente entrega para as pessoas, porque cada pessoa, como tu falou, tem a sua história, tem a sua marca dentro da corrida. Para mim, hoje, cada linha de chegada é uma superação diferente. Hoje eu até estou um pouquinho parada porque o meu joelho está me incomodando, então estou num processo de melhorar ele, de recuperar a lesão para poder voltar para a corrida. Mas cada pessoa tem a sua história e tem o seu motivo, tem o seu motivo para estar cruzando a linha de chegada e tem os seus sentimentos. Então é tão bonito de ver, sabe? Tem gente que cruza a linha de chegada, se ajoelha e chora, tem gente que agradece, tem gente que, não aguento mais, se atira. Então tem muitas coisas, a gente não tem como imaginar ou como adivinhar cada sentimento que passa dentro da cabeça de uma pessoa, mas a única coisa que a gente preza dentro do circuito é entregar o melhor evento. A gente faz o evento como se fosse pra gente. Às vezes eu brinco com os meninos, cara, o meu sonho é poder correr uma prova do circuito, porque vocês não me deixam, eu tenho que trabalhar. Então, às vezes a gente vai para outras provas e a gente diz, mas não é a energia do evento que a gente entrega, eu quero correr com uma energia do circuito, sabe? O pessoal sai assim na largada com sangue fervendo e querendo ir para a corrida, porque é sempre uma alegria diferente, é uma emoção diferente na largada e na chegada, então nem se fala, né? A emoção de terminar mais uma prova é muito bonita. E olha que legal, né? Eu fico pensando, refletindo um pouquinho sobre tudo isso, né? E o que, que a gente faz agora com o projeto Bell Valley, né? Estende essa linha de chegada, dá uma continuidade a essa linha de chegada, porque dentro do projeto Bell Valley, o que, que a gente tem? A gente tem o recovery, a gente tem aquele momento onde o pós-corrida, né? O pós-vamos, o pós-circuito, cada corredor com a sua história, pode dar continuidade a esse momento de bem-estar, né, de autocuidado, indo se conectar aos nossos projetos dentro da Bell Valley e ali então viver a experiência de uma botinha de compressão, viver a experiência de uma liberação miofascial, até viver a experiência de um movimento mais profundo de autoconhecimento através de exames de testes de DNA e entender como ele pode aprimorar ainda mais a sua alta performance no sentido de viver a experiência com mais profundidade, né? Mas eu fico me imaginando, né? E me imagino também, me percebo também, porque quando eu cruzo a linha de chegada, o próximo passo realmente é fazer um recovery, é buscar reconstruir um pouquinho aquilo que sofreu as exigências da corrida para estar inteira, para continuar e dar realmente o próximo passo numa jornada que o corredor sempre tem as suas próximas estratégias, as suas próximas provas, os seus próximos objetivos, né? Que bom que a gente pode agora proporcionar essa continuidade dessa linha de chegada dentro da clínica, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho como você enxerga esse valor do recovery, da botinha, da liberação miofascial, qual é a diferença que faz na vida do corredor, né? E como, através desses estímulos, ele pode se conectar ainda de forma mais profunda com o movimento e com os resultados que ele está buscando. Então, eu queria dizer que talvez nem todas as pessoas saibam da importância do recover, Concordo com porque você. alguns acham que é simplesmente treino atrás de treino e mais treino que vai te fazer evoluir. Mas não, é justamente no recover, no descanso que o teu corpo precisa, que tu vai conseguir recuperar para voltar aos treinos e atingir o teu objetivo. Então, essa evolução, ela não acontece apenas durante o treino. Na verdade, ela acontece durante a recuperação, porque o Sim. corpo ele vai se adaptando aos estímulos e a gente precisa ir reparando esses tecidos para preparar o corpo para o próximo desafio, então. Então, a recuperação é que permite que o corpo responda melhor a esses estímulos. Então, o recover, ele vem e ele é muito importante, e eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas a importância disso. O que é recover? Nada mais é do que ele significa recuperação. Então, são as estratégias que ajudam o organismo a se recuperar melhor depois do esforço físico. E aí a gente consegue diminuir aquela sensação de fadiga, a gente promove o bem-estar, a gente prepara o corpo para poder dar esse continuamento. Então, a Belvalen vem para acompanhar o atleta. A gente
está entrando vamos pro corre, a gente vai estar presente também no circuito dos vales, né? E a gente vem realmente para poder acompanhar o atleta nesse pós-treino, para mostrar para ele como é importante cuidar do seu corpo. As botinhas de compressão pneumática, então, elas são, acho que, um dos maiores exemplos e um dos melhores, né? Porque os recursos que a gente utiliza, então, para auxiliar nessa recuperação pós-atividade física, as botinhas, elas fazem vou explicar, uma Uma compressão. sequência de compressão nas pernas. Então, esses estímulos aí, eles ajudam no retorno venoso, no retorno linfático, e eles promovem, então, essa sensação agradável de leveza, de conforto, especialmente para quem realizou treinos intensos. Então, a gente quer estar ali na linha de chegada dos corredores para mostrar para eles essa importância de fazer esse recover, né? A gente também entra para uma liberação miofascial, que também é algo importante, que também vamos ter aqui na Belvale para oferecer. Então, realmente queremos mostrar para os corredores e para as pessoas que estão iniciando como o recover é importante por um pós-treino, né? Mostrar que o recover ele faz parte do treino. Então, a gente pode levar atividade e recover, não é algo que anda separado. Acho que as duas coisas andam juntas, né? Eu uma vez perguntei para o meu ortopedista se ele achava que realmente fazia sentido toda semana fazer a botinha de compressão e fazer a liberação miofascial. Ele disse assim: eu vou te responder de forma muito breve. A sua panturrilha é o seu segundo coração quando você está correndo. Basta você entender isso para ver o cuidado que você tem que ter com ela. E aonde você vai ter isso? No recovery, na botinha. Então, deixe de fazer tudo o que você achar que é secundário na sua vida, mas não deixe de fazer a sua recuperação. Isso é fundamental. E eu levei isso muito a sério. Ele me ensinou isso e me ensinou a importância de fazer alguns exercícios que se antecipam, gerando cuidado para que você não se lesione. Então, hoje, eu faço prevenção ativa, que é algo que nós vamos oferecer daqui a pouco também. Eu faço a recuperação toda semana e, desde 2023, eu estou no meu 6º ciclo de maratona e eu não sofri nenhuma lesão. Então, isso eu tenho certeza que é graças a todo esse cuidado de manutenção e que hoje nós temos a oportunidade de oferecer dentro da Belvalen algo que na região ainda não existia e que proporciona ao atleta viver um outro nível de relação com a sua recuperação, com o seu autocuidado e com os resultados que ele está buscando, né, Bruna? Eu acho que ainda tem algumas pessoas que acham que o recover ele é luxo, né? E não, o recover ele não é luxo, ele faz parte do Sim, cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo. Assim como a gente treina para evoluir, a gente também precisa se recuperar para continuar evoluindo, né? Então, sim. acho que essa é uma mensagem que a Belvalen precisa transmitir, que, na verdade, esse cuidado com a saúde é uma jornada, né? E é uma jornada completa, é uma jornada de treino, de fisioterapeuta se precisar, para prevenir lesões. Então, precisa treinar, precisa fazer reforço para seguir nisso e a gente precisa ter o recover para poder relaxar e poder cuidar com o corpo, né? Eu concordo com você e eu quero deixar aqui um convite para toda a região. Tenho certeza que muitas pessoas agora da região já nos seguem e nos ouvem semanalmente, nos assistem semanalmente, né? Para que visitem a Belvalen, né? Que façam uma visita à clínica, que se conectem com a Bruna pessoalmente, que tenham a oportunidade de conhecer os benefícios, né, da botinha. Muitas vezes essas botinhas também estarão no corre, não toda semana, mas de vez em quando a gente tem essa ação em conjunto, né? Já que nós somos a Belvalen é a patrocinadora oficial do Corre agora, então muitos corredores que participam do Vamos Pro Corre vão ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a experiência da Belvalen lá dentro nas próprias quartas à noite. Mas eu quero deixar o convite para que as pessoas agendem uma visita, conheçam, compreendam como funciona todo esse processo de recuperação e também venham conhecer todos os recursos que a Belvalen está oferecendo, né? Hoje, o teste genético é um grande diferencial a nível Brasil. Eu gosto sempre de contar que quando eu comecei a passar por médicos do esporte, eles queriam tentar me convencer a dormir muitas horas, porque eu sou uma pessoa que eu durmo extremamente pouco. Eu durmo poucas horas. Eu tenho poucas horas de sono com muita qualidade, mas eu durmo por um espaço muito curto de tempo. E eles queriam me convencer que eu tinha
tinha que ficar na cama por 6, por 7, por 8 horas. Eu falava, cara, não tem sentido nenhum, eu fico irritada. Eu não quero ficar na minha cama. Chega a determinado horário, meu olho abre e eu só quero ir treinar. Eu só quero sair da cama, não faz sentido eu ficar na cama, né? E aí, quando eu tive acesso a todo o teste de DNA, a gente conseguiu compreender por que isso acontece. Porque os ciclos, né, fisiológicos de cada um são muito diferenciados. E aí, até numa reunião com a Bruna Baldissera e uma pessoa responsável do laboratório, que nós discutíamos muito as particularidades, né, desse teste genético, eu comecei a contar isso para ele, ele falou, faz todo sentido para mim, porque aqui dentro do nosso laboratório, depois que nós fizemos o teste com todos os colaboradores, nós descobrimos 2 pessoas que a melhor performance para treinos é de madrugada. Então, a gente tem uma pessoa que pedala 1h da manhã e a gente tem uma outra pessoa que corre às 4h da manhã. Eu falei, cara, eu não sou única. Pronto, agora eu descobri por que eu corro de madrugada, porque para mim faz muito sentido mesmo. E os testes mostraram isso. E depois que eu consegui entender esse resultado, né, eu consegui me conectar a uma médica que compreendeu o processo, né, e hoje o Dr. Diego faz o acompanhamento de uma parte de toda a minha atividade, e eu tenho uma médica do esporte que acompanhou o restante das atividades, e eles compreendem as minhas necessidades e, assim, conseguem trazer para mim o melhor resultado sem a cobrança de que eu tenho que ser igual às outras pessoas. Então, o teste genético, ele traz informações particulares sobre a fisiologia de cada um, permitindo o ajuste de alimentação, permitindo o ajuste de suplementação, permitindo o ajuste de escolhas particulares pertinente ao treino, ao ciclo que cada um está vivendo. Isso faz toda a diferença, né, Bruna? Então, quero deixar aqui o convite para que vocês façam uma visita a Bell Valley, primeiro para conhecer a Bruna. Primeiro para conhecer a Bruna, tomar um café com a Bruna, conhecer a Eliana, que está lá também junto todos os dias da Bruna, né? E a partir daí a Bruna tem a oportunidade de apresentar toda essa gama de ferramentas que a gente tem hoje para transformar não só a vida do atleta, mas do executivo, da mulher que está na pré-menopausa e se sente às vezes limitada, desanimada, né, sem energia. Então, fica aqui o convite para que as pessoas se conectem a você e a Bell Valley, né, Bruna? Isso aí, então, acho que só reforçando o convite e deixando muito claro que dentro da Bell Valley hoje a gente sabe muito bem que cada pessoa tem sua história, tem a sua rotina, tem os seus objetivos, então é por isso que a gente se preocupa muito em entender o individual dessa pessoa. A gente sabe que a saúde ela não pode ser tratada da mesma forma para todo mundo. Então, uma preocupação que a gente tem muito aqui dentro é entender a individualidade de cada pessoa e aí sim indicar para qual lado ela deve ir. Se ela deve ir para o Dr. Diego, trabalhar mais sobre a parte de emagrecimento, se ela deveria fazer o teste de DNA, se essa pessoa ela vem para a clínica, então realmente só para um recovery, uma liberação ou uma botinha. Então a gente realmente está aqui dentro para dar esse suporte que a pessoa realmente necessita. Então, estendo o convite aí, reforço ele. Estou aqui esperando vocês na Bell Valley para vir conhecer um pouquinho mais, entender tudo que a gente oferece aqui dentro, e será um prazer atender cada um que vir até aqui. E só trazendo mais uma informação, nós vamos deixar também o contato de WhatsApp aqui abaixo nos nossos comentários. Por quê? Porque nós também possuímos uma gama de ferramentas para quem não é da região, mas quer se conectar de forma online, tanto as consultas como o próprio teste, ele pode acontecer de forma online. Isso é tão real que hoje o nosso patrocinado, que é o Robson, que ele vai participar, inclusive, da maratona da New Balance, que será em Porto Alegre, né? Ele está sendo acompanhado à distância. Então, ele fez o teste à distância, a Nutri, né? Uma Nutri da Bell Valley, que está acompanhando à distância. Então, hoje nós temos a nossa equipe multidisciplinar dando um suporte para o Robson à distância e ele está se conectando aos resultados, né? Que nós temos como objetivo para esse período desse ciclo que ele está vivendo. Então, eu deixo também o nosso contato tanto de Instagram como de WhatsApp, para que aqueles que queiram, que não são da região, mas queiram se conectar, conhecer, né, e também utilizar dessas ferramentas, para que também possam ter acesso a nível Brasil. Nós estamos disponíveis para levar essas informações e proporcionar esse novo formato de experiência, né, Bruna? Isso aí, esperamos todos. Estamos aqui prontos para atender qualquer público, seja presencialmente ou online.
Perfeito. Bruna, quero te agradecer a disponibilidade. Sei que vocês estão numa correria, literalmente, corridas, não só correndo por esporte, mas corridas no cotidiano, porque essa nova fase está tendo uma demanda grande de procura, as pessoas do Corre estão descobrindo agora, né? Os participantes do Corre estão descobrindo agora a Belvalin, estão agendando para fazer as botinhas, para conhecer como funcionam todas as ferramentas. Então, eu sei que vocês estão realmente com um volume grande de atividades, mas eu agradeço essa sua abertura na agenda. É um prazer estar mais uma vez com você, né? Muito gostoso trabalhar com você e estar aqui na gravação desse podcast. Que Deus te ilumine, te dê muita sabedoria para que você cresça muito, multiplique muito esse seu conhecimento e que muitas pessoas consigam realmente se conectar a você, a toda a metodologia, para que o nosso propósito de contribuição e gerar desenvolvimento, bem-estar, alegria, prazer em viver, realmente alcance muitas pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que o Miguel é culpado de tudo, né? Então eu deixo essa casa Miguel também. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, Kátia. É sempre muito bom conversar contigo. Muito obrigada, um beijo. Beijo, até mais.